Olá, alunos do 8º ano, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Andressa Primavera, de Ciências para o 8º ano. Vamos ver o que temos na nossa aula de número 22. Na nossa aula temos revisão e avaliação. Então vamos à revisão. Para darmos início à nossa revisão, vamos recapitular aí alguns conceitos. Para começar, vamos falar um pouco sobre taxonomia. Vamos falar aí da classificação taxonômica. A taxonomia ela é a área da ciência que vai se ocupar em classificar os seres vivos de acordo com as suas semelhanças fisiológicas e morfológicas. Então, desde sempre, o ser humano quis identificar, separar, classificar todos os seres vivos. E isso não começou recente, né? Já faz muito tempo. Começou aí desde os filósofos. É o que a gente acompanha aí na imagem. Então, no histórico dessa classificação taxonômica, nós temos aí Aristóteles. Bom, esse filósofo foi o primeiro aí a dar início, né, sobre essa classificação dos seres vivos. Então, ele começou a identificar algumas espécies, separá-las de acordo com as suas semelhanças ou diferenças, mas ele não conseguiu executar de uma forma muito mais profunda. Então, posteriormente, a gente tem aí o naturalista sueco Carl von Linné, né, mais conhecido como Linneu, que era um botânico e, inclusive, foi considerado aí o pai da taxonomia, porque ele desenvolveu um sistema de classificação dos seres vivos. Então, ele conseguiu sistematizar todo esse conhecimento. E nesse sistema mais complexo do que o de Aristóteles, né, porque Aristóteles só separava ali animais de plantas, no caso de Linneu, o sistema dele consiste em denominar as espécies a partir de uma nomenclatura binomial, ou seja, cada espécie deve conter um nome composto que faça referência ao gênero e à espécie. Então, para classificar uma espécie, ele estipulou aí que deveria ter um nome científico que fosse conhecido em qualquer parte do mundo. Esse nome científico deveria estar aí na língua em latim, que é uma linguagem, né, que já não se usa mais em nenhum país. Então, ele colocou isso como um sistema de nomeação das espécies. Então, observe aí que existem algumas regras para a nomenclatura dos seres vivos. Essa nomenclatura ela vai ser binomial, ou seja, de dois nomes. Você observa aí, por exemplo, o nome científico do cachorro ou do cão. O nome científico do cachorro é Canis familiaris. Ele é composto por dois nomes. Esse primeiro nome que você visualiza em amarelo, ele corresponde ao gênero que esse animal pertence. E o segundo nome, ele vai ser aí o adjetivo ou ainda epíteto específico que alguns livros trazem também. Observe aí que nós temos também uma outra regra. Esse primeiro nome, voltando lá, né, a gente vê aí no primeiro nome que ele é iniciado com letra maiúscula e o segundo nome com letra minúscula. Você só pode afirmar que é o nome de uma espécie se os dois estiverem juntos, certo? Se você estiver escrevendo à mão, né, manuscrito, você deve sublinhar esse nome. Caso você vá digitar, você encontre, né, alguma literatura digitado, esse nome tem que estar em itálico, que são essas letrinhas aí deitadas, né? Então, observe bem as regras que compõem aí a nomenclatura dos seres vivos. A gente viu aí apenas o exemplo do cachorro, mas tem outros, né, animais, a gente vai visualizar ao longo aí da revisão. Então, continuando, a gente viu que Linneu desenvolveu ainda o sistema de táxons, também conhecido como sistema hierárquico. Cada táxon abrange um grupo com um número cada vez mais restrito que agrupa seres mais semelhantes entre si. Então, lembre-se aí daquela palavrinha, olha, reficofage, que ela vai aí lembrar para a gente quais são os táxons que Linneu utilizou. Então, ele começa do mais abrangente, que é o reino, e finaliza no menos abrangente, que é a espécie, que vai ali caber, né, dentro desse grupo apenas aquela única espécie. Então, na continuidade, você vê aí reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie, né? Todas elas fazem parte aí desse sistema de classificação de Linneu. E a gente traz alguns exemplos aí para você observar. Então, veja aí que nós temos 4 animais, né? O ser humano ainda é classificado aí como animal também, mas a gente tem a classificação taxonômica de cada um deles. Então, observe aí no caso da onça, ela pertence ao reino animal, o tambaqui
também pertence ao reino animal, chimpanzé também pertence ao reino animal e o ser humano. Então, todos eles estão classificados no mesmo reino. Já no filo, também estão todos no mesmo filo, que é o Chordata, ou cordados. Quando chega na classe, a gente já vai ter uma divergência. Tanto a onça quanto o chimpanzé e o ser humano, eles pertencem à mesma classe, mas o tambaqui, que é um peixe, pertence a uma classe diferente. Na ordem a gente já vai vendo também algumas diferenças, né? Aqui no caso da ordem da onça, ela é carnívora. Aqui no caso do macaco e do homem são primatas, né? E assim por diante. E você observa aqui, olha, que o nome científico da onça é Panthera onça. No caso aqui do peixe, né, do tambaqui, Colossoma macropomo. No caso desse chimpanzé é Pantroglodites e da nossa espécie humana é Homo sapiens, certo? Então você observou aí que cada ser vivo tem o seu nome específico e ele vai ser conhecido em qualquer parte do mundo, né? Seja qualquer idioma, a gente vai poder identificar determinado ser vivo. E a gente continua falando de taxonomia para entender aí sobre os 5 reinos. Nesse sistema, os seres vivos são classificados em reino Monera, Protista, Fungi, Animalia e Plantae. Então, para cada grupo de seres vivos, nós vamos ter aí um reino. Então, o reino das plantas é o Plantae, o dos animais é o Animalia, dos fungos é Fungi, dos protistas, né, nós temos aí o reino Protista e das bactérias nós temos o reino Monera. Cada um vai estar agrupado de acordo com as suas semelhanças. E como é que a gente classifica o conceito biológico de espécie? Do ponto de vista biológico, para ser considerado uma espécie, os organismos devem fazer parte de uma mesma população. Em condições naturais, ele é capaz de cruzar entre si e gerar descendentes férteis. Então, esse é o conceito biológico de espécies. E a gente vai avançando aí para recapitular sobre os invertebrados. A gente tem aí os invertebrados, que são aqueles animais que não possuem, né, um esqueleto ósseo. E aí, como exemplo, a gente está vendo vários exemplares desses animais invertebrados. As esponjas é o primeiro grupo de animais aí, né, dos invertebrados. Eles são considerados como poríferos. E esses invertebrados são animais que não possuem esqueleto nem crânio. São seres que são eucariontes, pluricelulares e heterótrofos, né? Então, possuem um determinado tipo de células, possuem o corpo formado por mais de uma célula e precisam se alimentar de outras fontes de alimento, né? Então, a gente vai rever aí como é a estrutura do corpo de um porífero, né? Você observa que ele tem um corpo aí que possui o átrio, que é essa cavidade interna dentro da esponja. Ele possui poros e um ósculo, que é como se fosse a entrada ou saída, né, para esse átrio, certo? E ele possui algumas células que são importantes, o pinacócito, as espículas, os porócitos e amebócitos. Todos eles vão executar alguma função dentro do corpo desse animal. E a gente vai avançando aí para ver os quinidários. Os quinidários são aqueles outros grupos, né, de invertebrados que vivem também no ambiente aquático, assim como os poríferos, e possuem 2 formas corporais, podem ser pólipos ou medusas. Os pólipos são aí, na sua grande maioria, sésseis, quer dizer que eles ficam parados lá naquele mesmo lugar. A gente vê aí, por exemplo, os corais, onde estão esses peixes. Enquanto as medusas são livres e natantes, é o caso aí das águas-vivas, por exemplo. Os quinidários possuem uma cavidade gastrovascular com abertura única que funciona como ânus e boca, então tem um sistema digestório ali, né? E ainda falando dos quinidários, eles são divididos em 3 grupos, os cifozoários, os hidrozoários e os antozoários. Dentro do grupo dos cifozoários, eles apresentam aí uma fase medusoide predominante em relação à fase polipóide, quer dizer que na maior parte do tempo eles vão ser livres, né? A gente tem como exemplo desse grupo aí as águas-vivas, as medusas. Dos hidrozoários, a gente observa aí que eles têm aí uma fase polipóide predominante em relação à fase medusoide, já é o contrário do grupo anterior. E os antozoários apresentam aí apenas pólipos, são sempre sésseis, né? Sempre paradinhos ali no mesmo ambiente, ok? A reprodução dos quinidários, ela pode se dar de forma assexuada e sexuada. Então, ele vai ter esses 2 tipos de reprodução. Embora na maioria das espécies de cifozoários e hidrozoários ocorra a metagênese, ou seja, um ciclo de vida que alterna
entre a fase assexuada, em que os pólipos originam medusas, e as medusas, por sua vez, de forma assexuada, originam os pólipos. É o que a gente vai observar aí no nosso esqueminha. Então, para você observar, olha, duas medusas, né, ou águas-vivas, vão ter os sexos separados, elas vão dar origem ali a uma célula, né, embrionária, quando juntarem as células reprodutivas, e vão formar um pólipo. Esse pólipo é séssil, permanece ali parado no mesmo lugar. Mas a outra geração, ela vai dar origem ali a uma medusa. Então, você vê que essa estrutura, ela se destaca, né, do pólipo e vai gerar uma medusa que tem a vida livre. Então, fica sempre nesse ciclo, né, alternando aí durante as gerações. Então, é assim que ocorre a reprodução dos quinidários. A gente vai falar de um outro grupo, que são o grupo dos plateumintos, que são aqueles vermes achatados, né? Ainda são parte do grupo dos invertebrados. Os plateumintos estão divididos em 3 grupos, os turbelários, trematódios e cestódios. No grupo dos turbelários, a gente vai ver aí, por exemplo, que existem representantes marinhos e de água doce e até de solo úmido. E o mais conhecido desse grupo é a planária, que é um pequeno verme achatado de vida livre que habita geralmente em rios e lagos, né, vivendo em folhas, troncos submersos. Você observa aí que é um animalzinho que é inofensivo, né? Lembrando que ele tem a capacidade aí de se regenerar, porque ele tem aí, né, algo curioso, né, da estrutura dele. Se alimenta através de uma faringe contrátil que suga os restos de matéria orgânica morta presentes na água. Ele não vai fazer nenhum mal, mas a gente tem aí outros exemplares desse grupo que podem causar doenças nos seres humanos. É o caso aí dos trematódios. E os representantes dessa classe são parasitas, como o esquistossomo, né, que vai aí dar algum tipo de doença no ser humano, né, que a gente vai visualizar aí, é a esquistossomose, certo? Mais conhecida também como barriga d'água. E como que a gente vai ter contato, né, como que esse animal vai entrar no organismo humano para causar essa doença? A gente visualiza aí na animação, né, você observa aí que o ciclo de vida dele começa quando um ser humano contaminado vai liberar suas fezes na água, vai liberar esses ovos, né, que vão gerar aí uma larva. Essa larvinha vai entrar nos caramujos que vivem ali naquela água, vai se desenvolver em outras larvas, né, que serão capazes de entrar na pele humana. Então, as pessoas que andam por ali, por aquele ambiente descalços, né, que vão ter contato com aquela água que tem essa larva, pode entrar ali, né, através do pé e causar essa doença, contaminar, né, vai cair na corrente sanguínea e vai causar alguns sintomas, por exemplo, como dores de cabeça, falta de apetite, endurecimento e aumento do volume do fígado, por isso, né, a pessoa tem ali a barriga dilatada, cólicas e náuseas, diarreia e febre. Todas essas são sintomas aí da esquistossomose, né, causada por esse verme do grupo de plateumintos. Mas a gente tem aí também, né, continuando, os cestódios. Esse grupo aí é representante, né, são representantes da classe de parasitas, dentro das quais as tênias, também conhecidas como solitárias. Elas têm no homem seu hospedeiro definitivo, podendo apresentar outros hospedeiros intermediários. Nos seres humanos, né, elas vão causar aí alguma espécie de verminose, né? Temos 2 tipos de tênias, a tênia solium, que vai ter como hospedeiro intermediário o porco, e a tênia saginata, que vai ter como hospedeiro intermediário o boi. Quando a pessoa ingere, né, os ovos da tênia solium do porco, ela pode desenvolver a cisticercose. Você observa aí o cérebro humano com uma mancha, né, onde o parasita pode se instalar se a pessoa ingerir um ovo dessa tênia solium, né? Mas normalmente o que acontece é que as pessoas ingerem uma outra forma, né, desse verme, que é quando ela ingere uma carne contaminada. Então, ela pode ser de porco ou pode ser de boi. Então, você observa aí no esquema como que tudo acontece, né? A pessoa aí, ela pode ingerir essa alimentação contaminada. Mas o que vai acontecer? Essas vermes adultas, né, no intestino humano vão liberar as proglótides, que vão estar grávidas, ou seja, vão poder aí liberar outros vermes. Quando um animal ele ingere, né, através aí da alimentação ou da água contaminada, esse verme ele vai se instalar na carne desse animal, né, nos músculos, e aí os ovos vão infectar esses músculos. Os humanos, quando comem essa carne, consomem ela mal passada, por exemplo, ao chegar no intestino humano, esse ovo vai dar origem aí ao indivíduo adulto,
que vai chegar aí, né, até alguns metros de comprimento dentro do intestino, por isso que é chamada de solitária, porque geralmente ela só vai comportar um verme, né, desse exemplar aí de plateumintos, certo? Então, isso que a gente observou é o ciclo, né, desse tipo de tênia, tá? Tênia sólio ou tênia saginata. E continuando aí, a gente vai falar do outro grupo de invertebrados, que são os nemateumintos. As características gerais deles são animais de corpo cilíndrico, afilado nas extremidades. Muitas espécies são de vida livre e ocupam o ambiente aquático e terrestre. Outros são parasitas de plantas e de animais, inclusive os seres humanos, como por exemplo as lombrigas e oxiurus, né? Então as lombrigas aí são as mais conhecidas. Existem algumas doenças causadas por parasitas nematóides, dentre elas destacam-se a ascaridíase, a ancilostomíase e a filariose, que também é conhecida aí, né, por causar essa deformidade, né, na perna aí das pessoas. Bom, a gente vai ver aí rapidamente o ciclo da ascaridíase, né, ou seja, das lombrigas. A pessoa vai ingerir, né, através aí da água, do alimento contaminado, os ovos, né, em estágio infeccioso. Quando chega dentro do intestino humano, ela vai se reproduzir, né, e vai gerar ovos também. E quando a pessoa libera suas fezes num ambiente que pode contaminar a água, pode contaminar o alimento, começa tudo de novo, né, porque aí alguém pode ter contato com os ovos desse nemateuminto, né, e vai desenvolver as caridíase, né, que no caso aí as lombrigas, certo? Bom, a gente reviu aí rapidamente o grupo dos invertebrados, mas a gente vai aí recapitular também o grupo dos vertebrados, né? Então você viu aí que nós temos um grupo de invertebrados, são todos esses, mas a gente vai ter o grupo dos vertebrados, que são mamíferos, peixes, aves, nós temos aí os répteis e também os anfíbios, né? Então, o que são animais vertebrados? São todos aqueles que possuem uma coluna vertebral, seja ela óssea, cartilaginosa ou mista, né? O caso aí que a gente vai ver, vai aprofundar um pouquinho aí, relembrar sobre os peixes. Os peixes pertencem ao grupo dos vertebrados. Eles são vertebrados aquáticos que respiram por brânquias, possuem nadadeiras, são pecilotérmicos e isso significa que a temperatura do seu corpo varia de acordo com o ambiente, percebem as vibrações transmitidas pela água por meio da linha lateral, né? Então você observa aí dentro desse organismo, né, nós temos várias características. A gente vai ver aí que eles têm coração composto por duas cavidades, né, um átrio e um ventrículo. Eles vão ter aí bexiga natatória que vai servir para que eles possam subir e descer dentro da água. Eles já vão ter aí um sistema nervoso com o encéfalo que como órgão central e a linha lateral diferencial aí dessas espécies, né, porque percebe as vibrações do ambiente. Como excreção, eles possuem a amônia. Dentro desse grupo, a gente vai ter algumas classificações, e aí elas vão ser baseadas na ausência ou na presença de maxilas. O primeiro grupo é o grupo dos agnatos, que não possui maxilas, né? A boquinha deles não vai abrir com facilidade como a dos outros animais. E nós temos os gnatostomados, que são aqueles que possuem maxila, e a maioria dos peixes existentes é gnatostomada, né? Bom, dentro desse grupo de gnatostomada, nós temos mais uma subdivisão, que é o grupo dos condrictes e osteíctes. Dos condrictes são aqueles dotados de esqueleto cartilaginoso, são os tubarões e as arraias. E os osteíctes são aqueles dotados de esqueleto ósseo, como por exemplo tucunaré, pirarucu, entre outros peixes até aqui da nossa região a gente consegue observar, né? Então, lembre-se aí que nós temos dois grupos, condrictes e osteíctes. Quais as principais diferenças? Você observa aí na imagem, né, que alguns vão ter esqueleto ósseo, outro cartilaginoso, então sempre você vai associar. Quem tem cartilagem é o condricte, quem tem osso é o osteícte. E aí alguns deles vão ter brânquias sem opérculo e o outro com opérculo, a boca vai estar na região ventral ou frontal, a fecundação vai ser interna ou externa, o desenvolvimento vai ser direto ou indireto, as escamas vão ser diferentes também. No caso aí dos condrictes, não vai possuir uma bexiga natatória, mas os osteíctes vão possuir. A excreção dos condrictes é ureia, enquanto dos osteíctes é por amônia, né? E aí a gente vai ver também o grupo dos anfíbios, que são aqueles animais de vida dupla, ou seja, eles vivem parte na água e parte na terra. Você observa aí os exemplos, né? Então nós temos o grupo dos anuros, que são os anfíbios sem cauda.
Temos o grupo dos ápodes, que são anfíbios sem patas, os ápodes, né, sem patas, e também os urodelos, que são anfíbios com cauda na fase adulta. Todos eles aí são pecilotérmicos ou heterotérmicos, quer dizer que a temperatura do corpo deles varia conforme o ambiente, se alimentam de insetos, minhocas e outros invertebrados, além de consumir ocasionalmente pequenos camundongos e filhotes de pássaro. As trocas gasosas deles acontecem aí por meio dos pulmões e da pele, então eles têm ali também uma respiração cutânea, né, que vai acontecer na pele, e por brânquias durante a fase de girino. No caso deles, eles possuem um coração aí tricavitário, né, com 3 cavidades, 2 átrios e um ventrículo. Já vão ter um tubo digestório completo, né, porção final ali é a cloaca, né, por onde eles vão eliminar fezes e outras células reprodutivas. Vão ter aí um sistema nervoso que vai possuir o encéfalo como órgão central. A excreção vai variar, nos girinos vai ser a amônia e nos adultos vai ser a ureia. Então você vai observar aí que nós temos uma animação de como é que acontece a reprodução desses anfíbios, né? Então eles estão aí dentro do ambiente aquático, né? Necessitam desse ambiente para que eles possam aí se desenvolver. Eles vão fazer aí, lançar as suas células reprodutivas na água que vão originar os ovos. Esses ovos vão originar as larvas, que nós conhecemos, né? Aí essas larvas, como girinos. Esses girinos eles vão possuir brânquias para poder respirar dentro dessa água, realizar as trocas gasosas. E com o passar do tempo, eles vão aí conquistando o ambiente terrestre, né? Não dependem mais das brânquias. E vão perdendo também a cauda e desenvolvendo, no caso aí, as patas traseiras, depois as dianteiras, até se tornar uma rã ou sapo jovem ou adulto, né? E dar origem a a reprodução novamente, né? Bom, então é importante aí manter, né, esse ambiente para eles, né? É importante esse ambiente aquático, úmido, porque eles ainda precisam, né? A gente vai falar um pouquinho agora sobre também as arboviroses, né, ou doenças tropicais, que a gente conhece aí também, por exemplo, olha, o mosquito da dengue, né? Então, ele é um mosquito transmissor de algumas doenças que a gente vai rever a partir de agora. Bom, as arboviroses, né, para a gente relembrar, elas são doenças em geral mantidas em ambiente silvestre que podem ocorrer também no ambiente urbano. E os arbovírus são transmitidos aí pela picada de artrópodes hematófagos, que se alimentam de sangue. Então, a fêmea aí desse animal procura o sangue humano para poder desenvolver os seus ovos. É o caso aí do Aedes aegypti, né? Bom, quais são as doenças que ele pode transmitir? Ele vai transmitir a dengue, zika, chikungunya e febre amarela. Para a gente recapitular aí sobre a dengue, ela é uma doença infecciosa que vai gerar aí, né, vários sintomas e ele vai transmitir o vírus, né, que é da família aí Flaviviridae e gênero Flavivírus. Vai apresentar também 4 sorotipos, o dengue 1, 2, 3 e 4. Quais são os sintomas aí dessa doença, né? Febre alta, dor de cabeça e nos olhos, cansaço e dores musculares e ósseas, falta de apetite, náuseas, vômitos, erupções na pele, né, semelhantes à rubéola. A gente tem aí do Zika vírus, que ele foi isolado aí pela primeira vez em macacos, né, na África. Como que acontece a transmissão desse vírus? Ela vai ocorrer através da picada do mesmo mosquito que transmite a dengue, mas ele pode também ser transmitido da mãe para o bebê ou em relações sexuais e também por transfusão sanguínea. O período de incubação dessa doença aí pode durar cerca de 10 dias e os sintomas principais são irritação nos olhos, dores de cabeça, febres baixas, dores nas articulações, aumento dos linfonodos e manchas vermelhas na pele. O chikungunya, que também é transmitido, né, por esse mosquito, ele causou epidemias aí na América Central, nas ilhas do Caribe, e em 2014 ele chegou aqui no Brasil, né, e vários estados já registraram casos dessa doença, como na Bahia, Amapá, né, e atualmente em todo o país.
E o período de incubação é de 2 a 12 dias. E os sintomas são aí dores de cabeça, olhos avermelhados, febres altas, dores musculares, articulações, né, também com dores e manchas vermelhas na pele, certo? Então, bem semelhante às outras doenças. O período de incubação vai variar aí de 3 a 15 dias e a pessoa infectada vai apresentar aí os sintomas. No caso aí que a gente está falando é a febre amarela, também uma doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. Nesse caso, início súbito de febre, calafrios, dor de cabeça, intensas, né, dores nas costas, no corpo em geral, náuseas e vômitos e também fadiga e fraqueza. No caso da febre amarela, ela pode causar outros danos graves aí nos órgãos internos, como insuficiência cardíaca, hepática, renal e hemorragias. Bom, no caso aí a febre amarela e a dengue já possuem uma vacina, que vai ser aí uma forma de combater, né, essa doença. Mas existem outras formas de combater essas doenças através de medidas práticas que nós podemos tomar no nosso dia a dia. Então você observa ainda mais de que nós temos várias medidas para nos prevenir dessas doenças, porque elas vão impedir que o mosquito se prolifere e esse mosquito, se não se proliferar, ele não vai transmitir essas doenças. Então a gente tem que sempre ter o cuidado de manter as caixas d'água fechadas para que o mosquito não acesse a água lá dentro, manter aí os lixos, né, reservatórios de lixo também fechados, porque podem acumular água da chuva. Piscinas, né, que você tem aí na sua casa, mesmo sendo as de plástico, precisam estar cobertas. Também aí os pneus que muitas pessoas descartam na rua ou deixam, né, nas calçadas, precisam estar guardados para não armazenar água, porque é a água que vai fazer o mosquito se proliferar, né, vai colocar ali os seus ovos. Manter as caixas d'água e reservatórios de água limpos, então você tem que sempre higienizá-los. Garrafas PET ou de vidros colocadas aí de cabeça para baixo para não acumular água. Nos vasinhos de plantas, né, manter aí com areia dentro para que essa água que sempre a gente vai despejar ali não fique acumulada. E nas calhas, né, mantê-las aí sempre limpas e livres para que a água não permaneça ali, porque o mosquito vai depositar seus ovos e as larvas vão dar origem aí aos animais adultos, né? Bom, espero que você tenha compreendido e aí a gente fica por aqui. Até a próxima.